Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cetoacidose diabética, uma complicação comum do diabetes do tipo 1 e pode levar a grande morbimortalidade nas crianças. Essa aula é baseada no protocolo da FEMIG de 2018. A cetoacidose diabética ocorre por deficiência absoluta ou relativa de insulina. A deficiência absoluta ocorre geralmente no primo diagnóstico, quando a criança ainda não está recebendo a insulina. A deficiência relativa pode ocorrer em momentos que o corpo precisa de mais insulina, como por exemplo no estresse ou na infecção, ou então por omissão de dose mesmo do paciente. A baixa da insulina gera um aumento dos hormônios contrarreguladores da insulina, que são o glucagon, o cortisol, as catecolaminas e o GH. A soma de baixa insulina com o aumento dos hormônios contrarreguladores levam a várias alterações metabólicas, como o aumento da lipólise, redução da utilização da glicose do sangue, aumento da proteólise com redução da síntese proteica e aumento da glicogenólise. Tudo isso vai ocasionar aumento da glicemia sérica. A glicemia alta vai levar à glicosúria por uma diurese osmótica, com uma depressão hidroeletrolítica e uma desidratação. Essa desidratação é acompanhada de elevação da hiperosmolaridade sérica. Se for muito grave e não for tratada, pode levar à disfunção renal. O aumento da lipólise aumenta a oferta de ácidos graxos livres ao fígado, porque a fonte de energia passa a ser as cetonas, ocorrendo o aumento então da cetogênese. As cetonas são ácidas, então vão gastar a reserva de base do organismo, levando então à cetoacidose diabética. Lembrando que a desidratação pode cursar com acidose lática, piorando ainda mais a acidose do organismo. Essa aula vai ser baseada em casos clínicos. Vamos começar aqui com o caso 1. Paciente RLS, do sexo masculino, 3 anos, 16 quilos. Era uma criança previamente rígida que aproximadamente há 2 meses começou com perda de peso, poliúria e hiperfagia. Há 3 dias iniciou um quadro de febre alta e hoje está com sonolência, dor abdominal, vômitos e desidratação. Chegando ao hospital, foi levado diretamente ao leito de urgência. Esse é o paciente. Vamos observar então o estado de consciência, o padrão respiratório. Vou descrever os achados do exame físico, lembrando que é uma criança num leito de urgência num quadro grave. Então, a primeira coisa que a gente olha, se a via aérea está pérvia, nesse caso estava. A parte respiratória, então, tem uma taquipneia, uma frequência de 65, mas não tinha nenhuma ausculta sugestiva de pneumonia, atelectasia, sibilância, nada, estava normal. A saturação era 95% em ar ambiente e o esforço moderado. Ele estava taquicárdico, em torno de 138 batimentos, com pulsos finos, perfusão lentificada e extremidades frias. A ausculta cardíaca era normal e a pressão estava inclusive no limite superior, 118/70. O abdômen era livre, o Glasgow era 14, não havia sinais meníngeos, não havia nada na pele, nenhuma alteração de pele. Foi solicitada uma glicemia capilar que veio high e uma temperatura axilar de 39,6. Então, quais são as medidas iniciais indicadas nesse caso? Lembrando que é um paciente muito grave. Então, acesso venoso, monitorização e O2. Às vezes a gente pode pensar, mas ele estava saturando 95, precisa de oxigênio? Precisa. Ele estava chocado, a perfusão dos órgãos dele está prejudicada. Então, faz sentido a gente oferecer O2 para ele. Vamos abordar o choque, é bolos de NaCl 20 ml por quilo. Se está em choque, a gente trata como choque, mesmo na suspeita de cetoacidose. Demos um antitérmico e também um antibiótico na primeira hora. Lembrando que é um paciente chocado e com febre, a gente não pode descartar a hipótese de choque séptico. Então, o antibiótico aqui está bem indicado. Bom, no caso de um paciente diferente, que chega para a gente com um quadro sugestivo de cetoacidose, que tem um volume depletado por conta da desidratação do quadro mesmo, mas não está em choque, essa expansão inicial deve ser feita também com NaCl,
mas um volume de 10 ml por quilo correndo mais lento. Ao invés de fazer o bolos, a gente faz de 30 a 60 minutos, podendo ser repetido se necessário. E aí, quais exames iniciais que a gente pede numa suspeita de cetoacidose diabética? Primeiro, esses 3 exames. Esses são os exames que vão fazer o diagnóstico de cetoacidose diabética. A glicemia sérica é essencial, o diagnóstico não é feito com glicemia capilar. A gasometria, que pode ser venosa. Se for um paciente com quadro respiratório, você quiser pedir arterial, tudo bem, mas não é necessário para o diagnóstico de cetoacidose. E a cetonemia. Se no serviço tiver disponível beta-hidroxibutirato, também pode ser indicado, no lugar da cetonemia. Outros exames que a gente pede, os íons, principalmente sódio, cloro e potássio nesse primeiro momento, a função renal. No caso dele, que tem uma suspeita, né, de infecção, piorando e agravando o quadro, hemograma, PCR, hemocultura, urina rotina, urocultura. Lembrando aqui que os outros íons, o cálcio, fósforo, magnésio, também podem ser solicitados, mas preferencialmente a gente dosa esses íons após a hidratação inicial, para evitar erros por conta da desidratação mesmo. Voltando ao caso, o paciente veio com uma glicemia de 720, uma cetonemia de 3 cruzes e uma gasometria com pH de 6,7, um PCO2 de 19 e um bicarbonato de 4. Confirma o diagnóstico de cetoacidose? Confirma. Vamos lembrar aqui os critérios. Glicemia maior que 200, pH menor que 7,3 ou bicarbonato menor que 15, é um ou outro. E a cetonemia positiva, se tiver o beta-hidroxibutirato, ele é considerado positivo acima de 3. Ou uma cetonúria moderada severa, se no serviço não tiver cetonemia disponível. Esses critérios são baseados no SPAD de 2018. Além de diagnosticar a cetoacidose diabética, a gente consegue classificar ela a partir desses exames iniciais. A classificação é feita de leve a moderada a grave, de acordo com o pH e o bicarbonato. É o que tiver pior. Então, a cetoacidose leve, o pH entre 7,2 e 7,3, ou o bicarbonato entre 10 e 15. A moderada, pH entre 7,1 e 7,2 e bicarbonato entre 5 e 10. E a grave, pH menor que 7,1 ou bicarbonato menor do que 5. Então, nosso paciente se enquadra numa cetoacidose grave. Os demais exames solicitados, então, veio um hemograma com uma leucocitose importante, com desvio, né, confirmando que ele tem uma infecção junto, um sódio de 138, potássio de 3,5, cloro 113, magnésio 1,6, fósforo de 5,7. A função renal veio normal para a idade. O que a gente tem que pensar nesses exames iniciais? O que a gente tem que raciocinar? Primeira coisa, é importante calcular o anion gap. O anion gap vai mostrar se existem ácidos orgânicos contribuindo para a acidose do paciente. O cálculo é feito sódio menos cloro mais bicarbonato. O valor de referência é 12 mais ou menos 2. Se você fizer o cálculo com os dados do paciente, você vai achar 21. Ou seja, existem ácidos orgânicos causando acidose nesse caso. Outra coisa importante calcular é a osmolaridade sérica. Eu comentei que geralmente ocorre um aumento da osmolaridade na cetoacidose. O cálculo é feito com 2 vezes sódio mais potássio, mais glicemia dividido por 18, mais ureia dividido por 6. O valor de referência é 290, mais ou menos 10. Com os dados do nosso paciente, a gente acha um valor de 327. Então, existe realmente uma osmolaridade aumentada. E um outro cálculo que é importante fazer nesse início é o sódio corrigido. Por quê? Essa glicemia de 720, uma glicemia super alta, tem um efeito osmótico dentro do vaso sanguíneo. Então, ele puxa a água para dentro do vaso. Ou seja, esse sódio que a gente está medindo é um sódio diluído. O sódio vai estar mais alto do que ele está mostrando para a gente nesse primeiro momento. Então, como é que a gente descobre qual é o sódio real? É através dessa fórmula. Sódio mais 2 vezes glicemia menos 100 dividido por 100, tá?
O valor do nosso paciente com essa fórmula deu 150,4. Ou seja, a gente no exame vê 138, mas na realidade é 150,4. Por que isso é importante? Porque se o sódio corrigido for maior que 160, após aquela expansão inicial, né, com bolos de soro fisiológico 0,9%, quando a gente vai começar o soro de reparação, de manutenção, desculpa, se o sódio corrigido está maior que 160, a gente não usa NaCl 0,9%, a gente usa um soro hipotônico, 1:1, para evitar a sobrecarga de sódio, tá? Mas no caso, nosso paciente deu 150,4, então nós vamos fazer o soro normalmente. Eu vou chegar lá. Beleza, então após a primeira expansão, a gente usou 20 ml por quilo de soro fisiológico. Como o nosso paciente pesa 16, a quantidade que a gente fez foi 320 ml, correu ali em 10, 15 minutinhos, reavaliamos o paciente e aí sumiram os sinais de choque, ele está com estabilidade hemodinâmica. Já devo iniciar a insulina nesse momento? Não. A insulina ela deve ser iniciada após a primeira hora de hidratação, porque essa primeira hora de hidratação ocasiona uma queda importante da glicemia. Então, não é interessante já iniciar a insulina nesse momento, não, tá? A primeira hora é o momento da gente fazer a expansão se precisar, fazer uma reparação ali se precisar, mas não é para começar a insulina nesse momento. Então, se ele já está estável hemodinamicamente, a gente vai começar o soro de manutenção para ele. Como é que a gente faz? Soro fisiológico com potássio. No caso, se o potássio é normal, a gente vai usar essa dose de 40 mEq por litro, tá? Eu vou explicar um pouco melhor o potássio logo a seguir. O volume que a gente calcula é de 1,5 a 2 vezes o aporte hídrico pelaquela fórmula de Holiday, para as crianças menores de 20 quilos, ou 2.500 a 3.000 ml por metro quadrado naquelas crianças maiores de 20 quilos. Como é que é essa história do potássio? Se o potássio está normal, entre 3,5 e 5,5, a gente usa 40 mEq por litro. Se o potássio está baixo, menor que 3,5, a gente usa 60 mEq por litro. E se o potássio está alto, maior que 5,5, a gente não coloca potássio nesse soro inicial, ou se a gente, por acaso, já começou um soro com potássio, a gente interrompe. Porque na cetoacidose o potássio pode estar normal, baixo ou alto. E se eu não souber o potássio? Então, vamos lá, a gente fez aquele bolos inicial, mas não chegou nenhum exame. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer um eletro para verificar sinais de potássio alto ou potássio baixo. Vamos lembrar aqui, no centro do slide está mostrando um eletro normal. E aí a gente pode ver sinais de potássio alto. Começa com o aumento da onda T, que ela fica alta, pontiaguda. Com a progressão do quadro, ocorre a perda da onda P e com a progressão do quadro, um QRS alargado com a onda T alta. E quais são os sinais que o potássio está baixo? Inicialmente, uma amplitude aumentada da onda U, com depressão do segmento ST. Mais adiante, onda T achatada. E numa hipocalemia grave, ocorre o prolongamento do complexo QRS e a onda U passa a ficar sobreposta à onda T. Lembrar, não pode administrar o potássio se a diurética está ausente. A gente tem que verificar essa função renal. Voltando para o caso então, o paciente tem 16 quilos, o potássio dele estava normal, então a gente vai usar aquele 40 mEq por litro, que na nossa continha é com 500 ml de soro fisiológico, 15 ml de KCl a 10%, tá? Isso vai variar com qual KCl que está disponível em cada serviço, no nosso é o 10%, então é fácil de lembrar. O aporte hídrico para essa criança, o aporte de 100%, seria 1.300 ml por dia, usando a fórmula de Holiday. Se a gente quer dar 1,5 a 2,5, eu calculei aqui em torno de 1,6 vezes o aporte hídrico, deu 1.950 ml por dia. Então, isso a gente vai correr em 24 horas. Não precisa descontar o volume da expansão, tá? O volume da expansão tira o paciente daquele quadro grave de depressão importante e aí agora nós vamos começar a hidratar ele bastante, tá? Porque ele perdeu muito líquido nesse processo. Então, não precisa descontar o que você infundiu lá na hora da expansão. Após
Após 1 hora de hidratação, então, como é que o nosso paciente ficou? Melhorou o estado geral, o Glasgow está 15, ficou estável hemodinamicamente, a frequência cardíaca está 112, caiu um pouquinho, estava 138. A pressão arterial também caiu. A gente tem que lembrar que, às vezes, nesse primeiro momento, tem tanto hormônio contrarregulador aumentado, né, principalmente catecolaminas, que a pressão, às vezes, pode ficar mais para alta, até mesmo no choque. Mas agora a pressão está normal. Ainda mantém uma taquipneia, mas melhorou um pouquinho do esforço, mas ainda continua, né? Uma taquipneia, um esforço leve para moderado. Nesse momento, a gente pode iniciar a insulina? Sim, agora a gente vai iniciar. Como é que a gente vai fazer? Tem que ter um acesso venoso exclusivo para a insulina. Então, vai ser um acesso para o soro, outro acesso para a insulina, ok? O preparo, existem várias maneiras de preparar. No nosso protocolo aqui da FEMIG, a gente usa 100 ml de soro fisiológico mais 1 unidade por quilo de insulina regular. Nosso paciente pesa 16, então 16 unidades. Depois que prepara, você tem que desprezar no mínimo 20 ml desse preparado. Para quê? Para reduzir o impacto da absorção da insulina no equipo e evitar da gente dar uma dose menor do que a gente está calculando. E aí a infusão pode ser de 0,05 a 0,1 unidades por quilo por hora. No nosso protocolo, geralmente a gente inicia com 0,1 unidade quilo-hora, que equivale a 10 ml hora dessa preparação que eu descrevi. Como é que a gente faz a monitorização de uma criança em cetoacidose? A monitorização clínica primeiro. De 1 em 1 hora, ou mais frequente, se for necessário, dependendo do caso, mas no mínimo de 1 em 1 hora, a gente vai verificar frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, Glasgow, e ficar sempre alerta para sintomas neurológicos. Dores de cabeça, vômitos, irritabilidade, sonolência, sempre ficar bem ligado nesses sintomas. Se for o caso, alguns pacientes podem precisar de monitorar a diurese também, principalmente os que estão com algum rebaixamento de consciência importante ou os que estão com uma oligúria. E a monitorização laboratorial, como é que a gente faz? A glicemia capilar a gente vai ficar fazendo de hora em hora, com o objetivo de uma queda entre 50 a 100 miligramas por decilitro por hora. A gente não quer nem que caia rápido demais, nem que caia demorado demais. A cada 2 a 4 horas, dependendo aí da gravidade do quadro, a gente vai fazer gasometria, os íons, aí lembrar de incluir então os outros íons também, após o paciente estar hidratado, e eletro se necessário, né? Se vier um potássio alterado, ou potássio fluoduvidoso, né? Não conseguir monitorar esse potássio, a gente pode fazer o eletro de novo. Alguma suspeita clínica, né? De arritmia, alguma coisa assim. Voltando ao caso, então, após 2 horas de tratamento, como é que vieram os exames do meu paciente? Veio um pH de 6,9, lembrando que era 6,7 o inicial, um bicarbonato de 9, lembrando que o bicarbonato inicial era 4, a glicemia de 540, sódio de 145, cloro 118, potássio de 3,8. Está indicado o uso de bicarbonato? Não. A terapia com bicarbonato pode causar acidose paradoxal do sistema nervoso central e piorar o quadro da criança. Além disso, a correção rápida da acidose com o bicarbonato pode causar uma hipocalemia grave, com arritmia, parada cardiorrespiratória. A administração de bicarbonato ela só vai ser indicada para tratar uma hipercalemia com risco de vida, um potássio maior do que 7, ou uma acidose grave com pH menor que 6,9, mas com evidência de contratilidade cardíaca comprometida. O simples fato do pH estar menor que 6,9 não indica terapia com bicarbonato. A gente tem que pensar na criança como um todo. Olha como o pH está melhorando, o bicarbonato melhorou, clinicamente a gente viu que ele melhorou, e outro parâmetro importante é o anion gap. O anion gap inicial dele era 21, está 18, o anion gap é o primeiro parâmetro laboratorial que melhora. Então, é um paciente que está melhorando. Não faz sentido a gente fazer uma terapia com bicarbonato, com todo o risco que ela vai acarretar, sendo que é um paciente que melhora, que está precisando é tempo e tratamento. Beleza?
É sempre interessante montar uma tabelinha assim na hora que a gente está acompanhando um caso de cetoacidose, porque são muitos parâmetros mesmo que a gente tem que ficar de olho. Então aqui eu descrevi tudo que eu já mostrei até a 2ª hora de tratamento. Vamos acompanhar. Na 3ª hora, então, a glicemia capilar foi para 440, caiu 100, ainda está dentro do que a gente espera. A monitorização clínica está ok. Na 4ª hora, então, veio uma glicemia capilar de 350, também caiu dentro do esperado. O pH melhorou um pouquinho, o bicarbonato melhorou um pouco, o anion gap caindo. Sódio, cloro, tudo tranquilo. E a parte clínica também normal. E aí, na 5ª hora, chegou uma glicemia de 280. O que a gente tem que fazer? Iniciar soro glicosado. A gente inicia o soro glicosado no esquema de 2 bolsas, tá? O esquema 1, ou esquema A, é o esquema de soro sem glicose. E o esquema 2, ou esquema B, é a solução glicosada a 10%. Então, como é que é isso? O soro sem glicose é aquele soro igual ao inicial, 500 ml de soro fisiológico e 15 de KCl a 10%. 15 porque corresponde a 40 mEq por litro, porque o sódio, o potássio dele estava dentro do normal, tá? E o esquema 2, então, a gente substitui 100 ml de soro fisiológico por 100 ml de glicosado. Então, ficam 400 de soro fisiológico 0,9%, e 100 de glicosado a 50%. E mantém a mesma quantidade de potássio que você coloca no esquema 1, você repete no esquema 2. A gente inicia com uma infusão de 5% de glicose, quando a glicemia está entre 250 e 300. Então, nosso paciente chegou numa glicemia de 280, vamos começar 5% de glicose para ele. Como que a gente faz isso? A gente vai infundir o esquema 1 com 50% do gotejamento total, e o esquema 2 com 50% do gotejamento total, simultaneamente, um soro em Y. No nosso caso, o total corria 68 ml hora, então a gente vai programar o esquema 1 para correr a 34 ml hora, junto com o esquema 2 correndo a 34 ml hora. Então a gente está dando o aporte que a gente calculou com a glicose de 5%. Por que é interessante fazer esse soro em Y? Aqui está até ilustrado como é que é esse esquema em Y. É para a gente conseguir controlar melhor a glicose do paciente sem precisar ficar calculando o soro toda hora, além de evitar desperdício de soro, porque a gente mede a glicose num momento, aí 1 hora depois a gente tem que tomar uma atitude, fazer outro soro, a gente tem um desperdício muito grande, sem contar que tem que ficar calculando toda hora. Então, como é que a gente manipula esse soro? A partir do gotejamento de cada um. Então, inicialmente eu falei que é 5%, né? Então, coloquei os dois a 34 ml hora. Mas vamos supor que a glicose está ficando mais baixa do que eu quero e eu quero dar mais glicose. Então, eu posso diminuir o soro sem glicose, aumentar o soro com glicose, mantendo o gotejamento total de 68 ml hora, que no caso botei 17 ml hora do esquema sem glicose e 51 ml hora do com glicose. Então, eu estou dando uma glicose a 7,5. Se ainda a glicose não estiver nos níveis que eu quero, eu posso deixar dar tudo de glicose a 10%. Então, eu ponho 68 ml hora do esquema 2. Ou, por exemplo, a glicose está ficando muito alta, eu quero dar menos glicose, eu posso aumentar o gotejamento do esquema 1, ok? O meu objetivo é que até a resolução da acidose, a glicemia fique em torno de 200. Eu não preciso de glicemias normais durante a cetoacidose. O meu objetivo é manter em torno de 200. Voltando para o nosso quadrinho, então, na 5ª hora ali a gente começou a glicose. E aí na 6ª hora veio uma glicemia de 245, ok, né? Em torno de 200, né? Que a gente tinha combinado, tá ok. O pH melhorou, o bicarbonato melhorou, o anion gap melhorou. Tem alguma coisa que chama atenção aqui nesse quadro da 6ª hora? Dá uma olhadinha na frequência cardíaca e na pressão arterial. A frequência cardíaca caiu um pouco, pressão subiu. O que a gente tem que ficar atento? Edema cerebral, tá? E aí eu te conto que nessa hora ele estava queixando de cefaleia, tá meio irritado e começou a vomitar. Então tem que acender todos os alertas para edema cerebral.
Existe a teoria de que a causa do edema cerebral é uma rápida queda na osmolaridade. Como assim? Aquela hiperglicemia intensa aumenta a osmolaridade sérica. Para se proteger, os neurônios aumentam a osmolaridade intracelular para equiparar com a sérica e evitar perda de líquido do neurônio para o plasma. Se a gente reduz muito rápido a osmolaridade do plasma, existe um risco do movimento de água inverso, entrar para dentro do neurônio, aquele neurônio edemaciar, o cérebro edemaciar, e como o cérebro está dentro do crânio, que não se expande, pode ocorrer um quadro de hipertensão intracraniana. Isso é uma hipótese para a causa do edema cerebral, que vem sendo muito questionada. Por quê? Alguns estudos mostraram pacientes antes do tratamento já com quadro de edema cerebral, ou pacientes que não receberam uma quantidade de líquido grande, que não tiveram uma queda brusca da osmolaridade, que apresentaram edema cerebral. Então, é uma coisa que a gente ainda está estudando as causas. Mas a gente sabe alguns fatores de risco. A idade menor que 5 anos, especialmente os menores de 2 anos, tem um risco aumentado. A duração do quadro antes do início do tratamento. Uma acidose muito grave, baixos níveis de PCO2, que está intimamente relacionada à acidose grave, né? Altos níveis de ureia, tratamento com bicarbonato, uso de soluções hipotônicas quando não são indicadas, administração de grandes quantidades de líquido nas primeiras 4 horas, é estimado que acima de 4.000 ml metro quadrado por dia aumenta a chance de edema cerebral. Hipoperfusão cerebral, então lembrar, às vezes a gente fica com medo de hiperidratar o paciente em cetoacidose, mas se ele chega em choque, a gente tem que abordar como choque. Hipoperfusão cerebral também aumenta a chance de edema cerebral, tá? E o uso de insulina antes da primeira hora de hidratação, que eu já até comentei, que a gente não quer que essa glicemia caia muito rápido nesse início. O nosso paciente, então, tinha 4 fatores de risco desses que eu citei. Pacientes que têm muitos fatores de risco, é ideal a gente deixar pré-calculada as doses da medicação para tratamento de edema cerebral, tá? Ou manitol, ou salina 3%. Porque quando ele apresentar os sintomas, eu for calcular, aí eu sentar no computador para prescrever, aí eu pedir a enfermagem para ir na farmácia para pegar a medicação, aí a gente já perdeu o time de tratar, tá? Então, o ideal é que isso fique ali na cabeceira para, se eu precisar, tá fácil de acesso. Então, quais são os sinais e sintomas de alerta para edema cerebral? Uma dor de cabeça que começa depois do tratamento, ou então uma dor de cabeça que piora durante o tratamento. Uma diminuição da frequência cardíaca que não está relacionada nem ao sono e nem à melhora ali daquela desidratação, tá? Melhora do volume intravascular. Uma alteração do estado neurológico, como inquietação, irritabilidade, sonolência, confusão, incontinência imprópria para a idade, ou sinais neurológicos específicos, por exemplo, a paralisia de nervos cranianos, o aumento da pressão arterial e a diminuição da saturação de oxigênio não relacionada a nenhuma outra causa. Como é que faz o diagnóstico, então? O diagnóstico é feito com um critério diagnóstico, ou 2 critérios maiores, ou um critério maior e 2 critérios menores. Quais são os critérios diagnósticos? Resposta anormal à dor, motora ou verbal, postura de decorticação ou descerebração, paralisia dos nervos cranianos, especialmente terceiro, quarto e sexto, e um padrão respiratório anormal, neurogênico, tá? Incluindo a falência respiratória. O que são os critérios maiores? Uma alteração do nível de consciência, que aparece durante o tratamento, né? Uma desaceleração sustentada da frequência cardíaca de pelo menos 20 batimentos por minuto e que não pode ser atribuída à melhora do volume intravascular e nem ao sono. Uma incontinência urinária inapropriada para a idade. E o que são os critérios menores? Vômito, cefaleia, letargia ou dificuldade para acordar, pressão arterial diastólica maior que 90 e idade menor que 5 anos, ok? Então, o nosso paciente acaba fechando o diagnóstico de edema cerebral, porque ele tem um critério maior e tem 3 critérios menores. Então, como é que a gente trata o edema cerebral?
A gente usa o manitol de 0,5 a 1 grama por quilo endovenoso. A infusão é feita durante 10 a 15 minutos. O efeito deve ser aparente após aproximadamente 15 minutos da infusão. E a gente espera que esse efeito dure cerca de 2 horas. Se necessário, a gente pode repetir essa dose após meia hora. A salina 3% também pode ser usada, é 2,5 a 5 ml por quilo, também infundida entre 10 a 15 minutos. Ela pode ser usada como alternativa ao manitol ou após o manitol, se não tiver uma resposta adequada dentro de 15 minutos a meia hora. Além disso, suporte ventilatório é essencial, manter a normovolemia, cabeceira elevada a 30 graus e manter o sódio entre 150 e 160. Então, a gente tratou o paciente, tratou com sucesso, tirou do edema cerebral, ficou tudo belezinha. Como é que ele evoluiu? Quando é que a gente indica, então, começar os líquidos por via oral? A gente pode liberar a via oral após uma melhora clínica substancial, mesmo que ainda houver uma acidose leve. A cetonúria não é um bom parâmetro, ela persiste após a resolução da CAD, porque a cetonúria mede mais de uma cetonúria, não mede só o beta-hidroxibutirato, que é o específico para a cetoacidose. Ela mede também o acetacetato, então ela não é um bom parâmetro para a resolução. Então não precisa ficar medindo a cetonúria e nem a cetonemia. Bom, o paciente evoluiu com resolução da acidose, não tem mais acidose, melhorou a cetonemia. O que a gente tem que fazer? Planejar a transição da insulina EV para a insulina subcutânea. Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente reduz o gotejamento da insulina para metade do que a gente está dando e aplica uma insulina regular subcutânea, 0,1 unidade por quilo. Depois de 30 minutos, a gente pode suspender a insulina endovenosa. Isso mudou do protocolo anterior para agora. E aí a gente vai fazendo insulina regular até de 2 em 2 horas, conforme a glicemia. Se a glicemia estiver entre 150 e 200, a gente faz de 0,08 a 0,1 unidade por quilo por dose. Se tiver entre 200 e 300, a gente usa 0,1 a 0,15 unidade quilo dose. E acima de 300, 0,15 a 0,2 unidades por quilo por dose. O ideal é voltar o esquema anterior da criança ou iniciar as insulinas basais na manhã seguinte. Mas pode ser iniciado até à noite, dependendo da experiência de quem está conduzindo o caso. Se é um paciente previamente diabético, pode voltar à dose habitual. Ou se é um primo diagnóstico, tem essa tabelinha lá no protocolo de sugestão de dose, tá? A dose vai variar principalmente aí de acordo com a idade e a gente calcula primeiro a dose total, tá? Seguindo pela idade da criança. Essa dose total a gente vai dar 50% de NPH, 50% de rápida. A NPH, 2/3 vão ser de manhã e 1/3 à noite. A gente prefere usar o horário de 22 horas para evitar de ter uma hipoglicemia durante a noite. Tá? E a regular ou a lispro é feita de acordo com a glicemia, que tem a sugestão, né, de dose por idade, por glicemia. Lembrando que a gente está disponibilizando a seringa de meia unidade para crianças abaixo de 2 anos. Mas se a seringa de meio estiver indisponível, pode usar a seringa graduada de 1 em 1 unidade com aproximação da dose, não tem problema. Então agora vamos para o caso 2. O caso 2 é igualzinho ao caso 1 até a 4ª hora, tá? Tudo igual. Mesmos parâmetros, tudo direitinho. Aí na 5ª hora fomos, começamos soro glicosado, né? Deu essa glicemia de 280. E aí na 6ª hora, quando a gente repetiu os exames laboratoriais, a gente ficou chateado ali porque o pH não melhorou. Mas a gente foi, conferiu, estava tudo certinho na prescrição. Vamos em frente. Na 8ª hora, o pH não melhorou. O bicarbonato até caiu um pouquinho. Na 10ª hora de tratamento, o pH continuava 7. Bicarbonato de 13. O que será que está acontecendo com esse paciente? Vamos olhar aqui todos os parâmetros que eu coloquei e ver se a gente pensa em alguma coisa.
Alguma coisa aí chama atenção? Olha o tanto de cloro que tem nesse paciente. 133. O que pode ser isso? Uma acidose hiperclorêmica, por conta da carga mesmo de cloro que a gente fez nesse paciente. A acidose hiperclorêmica, ela pode mascarar a resolução da cetoacidose. E a gente pode suspeitar dela se a gente tem uma relação de cloro dividido por sódio maior que 0,79. Do nosso paciente está dando 0,90. Então, é uma hipótese provável para ele. Para confirmar, o ideal seria medir o beta-hidroxibutirato no sangue, que a gente vê se ele já está normal e a acidose persiste, é porque essa acidose não está vindo da cetoacidose, não são as cetonas que estão causando. É a acidose hiperclorêmica. Só que não adianta medir a cetonemia, porque a cetonemia não é específica, ela pode dar um falso positivo. Então, só dá para fazer essa diferenciação pela cetona se a gente conseguir medir o beta-hidroxibutirato. No caso do nosso serviço, que a gente não consegue medir o beta-hidroxibutirato, a gente vai suspeitar, principalmente, se é uma cetoacidose que está com essa relação aumentada de cloro para sódio e o anion gap já está normal. O anion gap já resolveu, está melhor e a acidose persiste, tá? Ela se resolve espontaneamente, na maioria das vezes a gente não precisa de tratar. A gente pode usar o KHPO4 ao invés do KCl para reduzir essa carga de cloro. Em casos selecionados, né, pesando o risco-benefício, a gente pode usar inclusive soluções hipotônicas de NaCl 0,45% a 0,75% no lugar do 0,9% para reduzir essa carga de cloro. Mas lembrando que a solução hipotônica, né, tem todos os riscos que eu já comentei, então a gente tem que pesar risco-benefício para o nosso paciente. E agora, por último, caso 3, juro que está acabando. Caso 3 é a HGT, sexo feminino, 6 anos, previamente rígida. Há 3 meses está com poliúria e polidipsia. E hoje teve um rebaixamento do nível de consciência, foi para Glasgow 9, chegou desidratada, pulso e perfusão prejudicado, uma diurese reduzida. Foi levada ao leito de urgência, alguém já desconfiou mesmo de diabetes, pediu uma glicemia capilar high. Precisou de 2 expansões do NaCl 0,9%, melhorou essa parte hemodinâmica. Mas mesmo melhorando o hemodinâmico, o sensório continuou muito rebaixado. E aí vieram os exames dela, uma glicemia sérica super alta, de 860, um pH de 7,27, um bicarbonato de 18, a cetonemia era uma cruzinha só, sódio de 160, potássio 4,9, cloro 123, uma ureia de 75 e uma creatinina de 1,2. O que vocês pensam nesse exame? A gaso e a cetonemia estão muito bons para um quadro clínico tão ruim. Uma criança que está ali, Glasgow 9, precisou de 2 expansões, está com uns exames renais bem alterados. Está estranho, não está? Vamos lembrar do estado hiperglicêmico hiperosmolar. Ele é bem raro em crianças, mas a gente teve um caso no nosso hospital recentemente. Então, vamos comparar aqui o diagnóstico. A glicemia do estado hiperglicêmico hiperosmolar é maior do que 600, em comparação a maior que 200 da cetoacidose. O pH venoso é maior que 7,25, ou, se for usado o pH arterial, maior que 7,30. O bicarbonato é sempre maior do que 15. Pequena cetonúria, cetonemia leve ou ausente e uma osmolaridade realmente muito aumentada, tá? E o mais importante é que o nível de consciência é muito alterado, uma obnubilação, uma hipoatividade, em 50% dos casos pode ter convulsões. Qual que é a diferença no tratamento, né? Um tratamento que pode exigir uma expansão mais vigorosa nessa primeira fase para restaurar a perfusão renal, mas o resto do tratamento a gente tem que ir um pouco mais devagar. O soro fisiológico, a manutenção, a gente geralmente usa o NaCl 0,45 a 0,75%, porque a gente tem um alvo de queda de sódio de 0,5 milimol por litro por hora. Com a hidratação, a glicemia deve reduzir pelo menos uns 50 miligramas por decilitro por hora. A insulina a gente faz metade da dose do que a gente faz na cetoacidose, né? A gente faz 0,025
a 0,05 unidade quilo-hora, e o objetivo de queda dessa glicose é de 50 a 75 miligramas por decilitro por hora. A reposição de potássio assim que o potássio estiver na faixa normal e a função renal estabelecida. E aí pode ser necessárias taxas até mais altas de potássio, mas a gente vai tateando isso de acordo com os exames. Obrigada, é isso.